Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar os estudos do segundo módulo do PET, desenvolvido pela Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais. E o segundo PET, que é o nosso segundo ciclo, ele está relacionado, ele é uma continuidade dos estudos do primeiro ciclo, lá do primeiro volume do PET. E o que a gente estava vendo? A gente estava vendo o quê? A matéria de luz. Não é isso? Nós estávamos falando sobre luz. Estudamos ótica geométrica, Falamos dos princípios da ótica geométrica, falamos dos meios de propagação da luz, estudamos como que a gente enxerga as cores dos objetos, falamos também da câmara de orifício, como que é formada a imagem no interior da câmara de orifício, E hoje, o que a gente vai ver aí, ó? Eu trouxe para vocês um experimento para a gente começar a aula de hoje, Então a gente vai separar, a gente vai dividir essa aula em duas partes. A primeira parte é esse experimento aí que eu trouxe para vocês hoje, da câmara de orifício, para a gente recordar um pouco das aulas lá do primeiro volume, que não está muito distante assim, pessoal? Foi na última semana que a gente estava falando sobre o estudo da luz, Falamos das cores dos objetos e falamos da formação das imagens em uma câmara de orifício, que é também chamada de câmara escura. Não é isso? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver esse experimento, Vamos prestar bastante atenção nesse experimento, porque juntamente com a aula de hoje, naquelas atividades avaliativas lá, eu vou colocar também algumas questõezinhas sobre esse experimento. Então, vamos prestar atenção aí nesse experimento. Tudo bem? Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje vai ser uma aula experimental. O que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos conhecer como que é o princípio da montagem e do funcionamento de uma máquina fotográfica, ok? Como que nós vamos fazer isso? Pelo nosso conhecimento e pelos nossos estudos, quando a gente viu a câmara de orifício, aquela câmara escura, a gente vai ver na prática como que ela funciona, tudo bem? O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um papel vegetal, de uma cartolina preta, de fita crepe, de uma latinha, pode ser uma latinha de Nescau, uma latinha de Toddy, uma latinha de óleo limpa, ok? Um martelo e um prego bem fininho. Para que nós precisamos de um martelo e de um prego bem fininho? Que a gente vai fazer aquele orifício. Lembra que a nossa câmara escura ela tem um orifício, que ela é também chamada de câmara de orifício? Então nós vamos fazer aquele buraquinho, que é por onde a luz vai entrar, tudo bem? E onde vai ser, essa luz vai entrar por aquele buraquinho e ela vai ser formada lá na parte mais externa, mais de fora, da nossa câmara, tudo bem? Então vamos lá? Então, vamos começar? Vamos pegar a latinha, pega o preguinho, bate. Aí o que você vai fazer? Você vai mexer um pouquinho aqui para o furinho ficar bem distribuído, para que a luz consiga entrar bem bacana, ok? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse outro lado aberto da lata e nós vamos colocar esse papel vegetal. Então olha bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos prender com a fita crepe. Deixa bem presa.
Agora, nós vamos preparar para fazer a nossa câmara escura. Como? Nós vamos enrolar a cartolina. É bom de prender em pelo menos 3 pontos, tá, pessoal? Prender aqui. Vamos prender também aqui em cima, para ela ficar bem homogênea. Pronto. Tá pronta a nossa câmara de orifício. Beleza? Agora vamos para o que interessa. Vamos ver como que vai ser formada a imagem na nossa câmera. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Como é que vai ser o experimento então? A gente vai colocar a câmera de frente para a chama da vela. Eu vou parar de falar para o vento, né, o meu sopro não ficar aqui alternando aqui a vela, para vocês observarem direitinho. Beleza? É isso aí. Então eu vou colocar algumas questões lá no Google Forms, na nossa sala virtual. Vocês vão responder as questões e enviar para mim. Grande abraço para vocês e até a próxima. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se vocês viram lá a formação da chama da vela, né? A imagem dela, né? Vocês perceberam que a chama, ela tem aquela parte mais fina voltada para cima. E dentro da câmara de orifício, né? Onde é formada a imagem dela naquela parte de trás, né? Que é o papel vegetal, você consegue perceber que essa parte mais fina está de cabeça para baixo. Está na parte de baixo. Essa daí é uma demonstração de que toda a imagem é formada invertida no interior de uma câmara de orifício. Beleza? Então vamos dar sequência, né, aos nossos estudos e vamos falar sobre a aula de hoje. O que nós vamos estudar? Nós vamos estudar as leis da reflexão da luz. São 2 leis da reflexão. A primeira, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal à superfície no ponto de incidência são coplanares, ou seja, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal estão no mesmo plano. Essa é a primeira lei da reflexão. A segunda lei é que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ou seja, se o ângulo de incidência, né, o ângulo que o raio incidente faz com a reta normal for de 60 graus, o raio de reflexão fará com a reta normal também um ângulo de 60 graus. Ou seja, a medida dos 2 ângulos sempre serão iguais. Beleza? Olha lá, ó, esse desenho. A gente joga um feixe de luz diretamente no espelho plano e ele reflete. Olha lá. Então eu tenho de verde o raio incidente, ou seja, a luz que chega no meu espelho e é refletida por ele. Essa pontilhada aí, ó, essa linha pontilhada, é o que a gente chama de reta normal ou linha normal. E quando eu digo que essas 3 linhas, né, essas 3 retas traçadas aí são coplanares, significa que eu consigo desenhá-las no mesmo plano, ou seja, na mesma folha. Né? Você tem aí o raio incidente, o raio refletido e a reta normal no mesmo plano. Né? E os ângulos aí, os ângulos de incidência e os ângulos de reflexão iguais. Então esse desenho aí resume bem essas 2 leis da reflexão que nós temos que conhecer e saber elas de cor. Tudo bem?
Espelhos planos. O que são os espelhos planos, né? O que a gente tem que saber dos espelhos planos? Os espelhos planos, pessoal, são a maioria dos espelhos que nós conseguimos e presenciamos no nosso dia a dia, né? Que nós conseguimos ver, né, em maior quantidade, e que nós temos aí no banheiro da nossa casa, nós temos aí nos shoppings, nós temos nas lojas, né? A maioria que tem de espelho que a gente vê por aí são os espelhos planos, né? E o que nós temos que saber sobre os espelhos planos? Primeiro, que a imagem formada em um espelho plano, ela sempre vai ser virtual. Ou seja, vai ser uma imagem sempre formada atrás do espelho e formada pelos prolongamentos dos raios refletidos. Ok? A distância do objeto até o espelho e da imagem até o espelho, elas sempre serão iguais. Ou seja, se eu aproximo um objeto do espelho, quanto mais eu aproximo, mais a imagem vai sendo aproximada também do espelho. Né? Por quê? Porque eu tenho essa relação aí, ó. Distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho. E a outra coisa, a imagem virtual, ela vai possuir o mesmo tamanho do objeto. Não tem como, por exemplo, eu chegar um objeto da frente do espelho e eu ver a imagem formada por ele sendo ou ampliada ou reduzida, ou maior ou menor. Nunca vai acontecer isso. A imagem, ela sempre vai ter o mesmo tamanho do objeto num espelho plano. Aí nós temos aí um esboço de como que é formada a imagem no espelho plano. Olha lá. Tem aí um objeto de frente para o espelho, raios de luz chegam nele, batem no espelho, né? E se refletem. Olha lá, ó. O raio chegou, bateu no espelho, refletiu e chegou até o olho da pessoa. O prolongamento que está empontilhado aí, ó, o prolongamento do raio refletido, que é esses raios que estão chegando nos olhos da pessoa, esses prolongamentos formam a imagem. Né? O que nós temos aí, o objeto, e lá de trás do espelho nós temos o quê? A imagem do objeto. Ok? E nós podemos perceber aí, ó, que a distância, vamos pegar o cursor aqui para você ver, a distância do objeto até o espelho vai ser igual à distância do espelho até a imagem formada. A imagem está aqui. Né? E essa linha pontilhada que é o prolongamento dos raios refletidos. Né? Então são esses prolongamentos que formam a nossa imagem aqui. Por isso que ela é uma imagem virtual. Beleza? E os espelhos esféricos, né? O que é um espelho esférico, né? Um espelho esférico, ele pode ser classificado de dois tipos. É o espelho côncavo e o espelho convexo. O espelho vai ser côncavo quando a reflexão acontecer na parte interna do espelho. E ele vai ser convexo quando a luz estiver se refletindo na parte externa desse espelho. Ok? Aí a gente tem aí alguns aspectos importantes, alguns pontos notáveis dos espelhos esféricos. Primeiro, o ponto V é o vértice da superfície refletora. O ponto C é o centro de curvatura da esfera, né, da calota esférica que forma o espelho. O eixo do espelho principal aí, ele é formado por uma reta horizontal que passa pelo ponto central, que é o ponto C, e o vértice do espelho, que é o ponto V. O raio R é o raio de curvatura do nosso espelho, né, o raio de curvatura dessa calota esférica que vai se formar aí o espelho. O F é o foco. Ok? Então, esses são os pontos notáveis. E a gente tem que estar atento para uma nota, para uma observação muito importante. No espelho côncavo, o foco é real. Já no espelho convexo, o foco é virtual. Nós vamos entender isso aqui, ó, nesse desenho, né? Olha lá, ó. Aqui nós temos o espelho côncavo. Por que o foco aqui é real? Porque o foco, ele está do lado onde os raios que chegam no espelho batem e refletem. Ele está do lado de onde eu coloco o meu objeto. Né? Então, se eu coloco um objeto aqui, mais para trás, mais para perto, mais para cá, né? Então
o foco está exatamente do lado onde eu coloco o meu objeto para aparecer a imagem dele, né? E essa parte aqui é a parte fechada do espelho, ok? Já o espelho convexo, que é esse daqui, olha bem onde está o foco. Aqui é a parte fechada dele. Então os raios estão chegando aonde? Ó? Eles estão chegando nessa parte aqui, ó, da esquerda do meu espelho. Então o objeto vai ser colocado aqui, ó, para eu verificar a imagem formada dele, né? Então olha bem, o foco onde que está? Ele está do outro lado, né? O objeto é colocado aqui e o foco está do lado contrário de onde eu coloco o objeto, né? Então por isso que a gente fala que o foco no espelho convexo ele é virtual. Já o foco no espelho côncavo ele é um foco real, ok? Aí nós temos aí um exemplo de espelho côncavo. Vocês percebem aqui, ó, que a mão dessa moça está bem próxima do espelho côncavo e está formando aí uma imagem ampliada, né? Uma imagem maior e direta, ou seja, ela não é invertida. Porém, olha para você ver esse banco. Tá vendo a imagem desse banco aqui? Esse banco ele vai estar bem mais distante que o braço dessa moça. Então a gente está percebendo o quê? Que o espelho côncavo ele é capaz de formar imagens que não são invertidas, ou seja, imagens diretas, se ele estiver bem próximo do espelho, mas também vai ser capaz de formar imagens invertidas, caso esse objeto esteja muito distante desse espelho. Ok? Aí a gente consegue perceber também que a imagem pode ser maior que o objeto, menor que o objeto, né? Isso tudo pode acontecer no espelho côncavo, só por essa imagem aí que a gente está vendo. E aqui nós temos um exemplo, né, de um espelho convexo. Olha lá. A gente já viu esses espelhos aí em portas de garagens, né? Garagens de coletivos, né? De ônibus. A gente já viu isso aí em portas de edifícios, né? Isso aí dá uma amplitude muito boa, né? Para ver o que está acontecendo. Ele reduz a imagem e pega um campo de visão bem amplo, né? Então essa aí é a característica importante de um espelho convexo, né? Formação das imagens nos espelhos esféricos. Como que essas imagens podem ser formadas nos espelhos esféricos, né? As imagens elas podem ser formadas da seguinte forma. No exemplo A, B, C, D e E, nós estamos falando de espelho côncavo. Já na F, nós vamos estar falando do espelho convexo. Então vamos entender aqui, ó. Ah, Reinaldo, então quer dizer que no espelho côncavo eu tenho vários tipos de formação de imagem? Sim, a gente pode ter 5 tipos diferentes, né, de imagens com características diferentes. Como assim? Por exemplo, se eu tiver esse objeto aqui, ó, antes do centro de curvatura do meu espelho, toda vez que eu tenho um objeto antes do espelho de curvatura, a imagem que está sendo formada aqui, ó, ela é uma imagem invertida, real e menor que o objeto. Olha a imagem aqui. Já aqui, ó, se o objeto estiver exatamente em cima do centro de curvatura, olha a minha imagem, como é que ela é formada. Ela é real, invertida e do mesmo tamanho que o objeto. Agora, se o objeto estiver entre o centro e o foco, a minha imagem vai ser o quê? Real, maior do que o objeto e invertida. Tá vendo? Já, se eu tiver o meu objeto exatamente em cima do foco, olha bem, se o objeto estiver exatamente em cima do foco, não tem formação de imagem. Então, se eu conseguir aproximar o objeto de modo que ele fique exatamente em cima do foco do meu espelho, eu não vou ter imagem sendo formada no espelho. Agora, olha o caso da mão da menina lá, ó. Se eu tenho um objeto entre o foco e o vértice, olha como é que a imagem vai ser ampliada. Ela vai ser uma imagem direta, maior do que o objeto
e nesse caso aqui, virtual. Vocês perceberam que nos 3 primeiros exemplos a imagem era real? Porque era formada exatamente pelos raios refletidos? Né? Agora, nesse caso aqui, eu vou ter a imagem sendo formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Já no espelho convexo, eu só consigo a formação de uma única imagem, né? Com somente essas características. Eu tenho aqui um objeto colocado de frente para o espelho convexo. Onde quer que eu coloque, a imagem sempre formada vai ser menor do que o objeto, direta e virtual, porque está sendo formada pelo prolongamento dos raios que estão refletindo. Beleza? Agora vamos falar uma observação muito importante aqui, ó. Como que eu formo nessas imagens? Olha bem, o raio que entra paralelo reflete passando pelo foco. O raio que entra e toca exatamente em cima do vértice, ele é refletido de forma que os ângulos incidente e refletido têm a mesma medida. Nesse encontro, forma a imagem. Ok? Aqui, nesse caso aqui, ó, raio que entra paralelo é refletido passando pelo foco. Raio que entra tocando exatamente no vértice é refletido de forma que os ângulos incidente e refletido têm a mesma medida. Então, quando que esse raio refletido e esse raio refletido vão se encontrar? Se eu prolongar para baixo, ó, eles não vão se encontrar nunca. Mas se eu prolongar para cima, olha lá onde que eles vão se encontrar. Atrás do espelho. Então, a imagem aqui que está sendo formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Ok? Pessoal, é isso daí que a gente tinha que ver na aula de hoje, né? Formação de imagens em espelhos planos e nos espelhos esféricos. E vimos quais são os espelhos esféricos, que é o côncavo e o convexo. Tranquilo, pessoal? Até a próxima aula, né? Até a semana que vem. E um grande abraço para vocês.